muito. Então, gente, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, eu trabalho no consultório, então eu atendo aí adolescentes e pessoas adultas, e também estou trabalhando numa instituição, trabalhando com adolescentes também. E já puxando um gancho, assim, né, Gi, para o tema aqui da nossa conversa, quem cuida de quem está sendo cuidado, né? Porque muitas vezes o trabalho que a gente faz, né, seja no consultório, numa instituição, é cuidar dessas pessoas. Uhum. Mas essas pessoas saem aí na vida e quem cuida delas? E a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso, né? Sim, com certeza. E muitas vezes, quando a gente fica nesse lugar de cuidado, e até levando para o lado do Outubro Rosa aqui, no papel da mulher, do quanto que, às vezes, a gente quer cuidar de todas as demandas da casa, do filho, da mãe, do pai, e a gente se esquece da gente que tá ali cuidando o tempo todo. Então, eu achei muito significativo essa temática, porque às vezes a gente se esquece. E quem tá aqui, né, já agradecendo todos que estão assistindo essa live, às vezes já se deparou com uma situação como essa em que vai se deixando de lado, como se a gente não merecesse essa dose de cuidado também. Uhum. E o papel da mulher na sociedade, de uma forma geral, é esse, né, Gi? A mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida de tudo que envolve a vida das pessoas. E na hora de se cuidar, quem cuida dessa mulher? Pois é. Quem Deu cuida? até aquela respirada, né? Porque, gente, é muito real, né? E as mulheres que estão aqui podem colaborar, né, com essa temática de podem contribuir, né? Porque realmente acontece, porque a gente vai se esquecendo da gente. Uhum, sem dúvidas. E eu queria trazer um pouquinho assim da temática do Outubro Rosa, que é um momento em que a gente para um pouquinho e pensa sobre a saúde da mulher, sobre aí uma perspectiva física, né? Pensando que é o mês da prevenção do câncer de mama. Perfeito. Então, é importantíssimo. E a gente está falando de algo físico que acomete muitas mulheres aí no Brasil. Então, é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres. E as implicações disso no campo psicológico, elas são muito fortes. Então aí tem a autoestima que acaba impactando, tem toda seu convívio social. Então, que difícil que é enfrentar todas as possibilidades que o câncer traz para a gente, né? E pensar sobre esse cuidado da mulher. Então, quando a mulher adoece, pensando no Outubro Rosa, quem cuida dessa mulher? É impactante, né? Se questionar sobre isso. Porque muitas vezes é ela que está na linha de frente de tudo. E aí, quando a doença acomete, tem aquela visão ainda da guerreira, né? Que a gente tem que dar conta e que ela é forte. E tudo bem a gente não ser forte o tempo todo e se permitir esse cuidado. E às vezes o que eu percebo na clínica é que algumas mulheres têm essa dificuldade de se permitir esse cuidado também. Uhum. De não, eu preciso dar conta de tudo, eu sempre dei conta de tudo. Como é que eu não vou dar conta de tudo agora? Então, só o passo, né, de buscar ajuda dentro do consultório já é uma coisa muito importante. Com certeza. Está falando também de como a gente vai inserir o autocuidado no nosso dia a dia. Então, como cuidar da gente que cuida tanto? E uma coisa que eu falo bastante é que às vezes a gente tem dificuldade de se incluir na agenda, né? As mulheres têm essa dificuldade. A gente acha como um horário, uma brechinha para tudo, né? A gente sempre dá conta. E na hora que é pra gente se incluir, nem que seja para ficar de perna pro ar e falar, não, agora eu só vou colocar minha mente no lugar, vou descansar, aproveitar meu tempo livre. Sempre arrumo alguma coisa para fazer. Eu acho incrível que sempre tem aquelas brechas, né? Uhum. Em como é realmente aquele clichê, né? Como se priorizar, como se colocar no primeiro plano mesmo.
Porque se a gente não estiver bem, pensando aqui no viés emocional e trazendo para o outubro rosa, né? Trazendo para um viés físico, a gente não vai dar conta de nada mesmo. Então a gente precisa estar bem para dar conta da nossa vida cotidiana. E dar conta de fazer aquelas coisas que a gente gosta também. Porque se a gente estiver mal, a gente também não vai dar conta, né, Gi? Com certeza. É o famoso cuidar da gente para cuidar do outro, né? Porque se a gente não tá bem, as coisas também não vai sair da melhor forma. E até levando para um cuidado ali psicológico, né? Para nós psicólogos, profissionais da saúde, que eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que faz parte dessa categoria aí de profissionais da saúde, e até os voluntários, né? Do Grupo Amor Vida, enfim. Uhum. Quando a gente tá destinando um cuidado, a gente precisa olhar pra gente, mais do que nunca. Porque é nesse olhar delicado que a gente tem com a gente que a gente vai conseguir sensibilizar com o outro. Uhum. É uma coisa que eu escutava muito na faculdade, Gi. A gente precisa organizar a nossa casa para que a gente, enquanto psicóloga, né, enquanto no papel de psicóloga exercendo aí as variadas facetas que a gente tem, né, é na instituição, é numa escola, é na clínica, se a gente não tiver bem organizada dentro da gente, tendo uma brecha na agenda, que, poxa, esse momento é o meu momento da semana. Se a gente não tiver isso, a gente não vai dar conta de cuidar da outra pessoa, né, de auxiliar ela no que ela tá precisando. E sabe o que eu achei legal? Quando a gente divulgou essa live, teve um comentário de uma professora que ela falou: Olha, eu não vou perder essa live, não sei se ela tá aqui, porque eu exerço esse lugar de cuidado. E realmente, né, os professores, profissionais da educação, da saúde, todos nós, de alguma forma, estamos destinando cuidado para o outro. E a Karen traz aqui, ó, entender que o autocuidado não é egoísmo. Importantíssimo, Karen, porque às vezes, quando a gente vai se priorizando, quando a gente vai se colocando em primeiro lugar, parece que, nossa, eu não posso fazer isso porque eu tô olhando só pro meu umbigo. Mas, gente, se a gente não se cuidar, as coisas não andam bem. Então a gente tem que entender isso. É uma coisa para ficar bem fixa, até pensando na nossa saúde mental. Uhum. E entrando nessa linha, né? Que entender que autocuidado não é egoísmo, que aprender a dizer não para o outro, é dizer sim para você. Aprender a estabelecer os limites nas relações que a gente tem. Porque o ser mulher entra no lugar do tipo, pode tudo. A gente vai dar conta de tudo. Sempre vai estar tudo bem. A gente sempre consegue fazer um pouquinho mais. A gente consegue acordar um pouquinho mais cedo. A gente consegue fazer comida para mais uma pessoa. Então é romper com esses estigmas e com esses paradigmas do que é ser mulher. Então a gente pode escolher sim. Uhum. E aprender a Escolher se dizer não. priorizar, né? Priorizar. Uhum. E, gente, quando a gente fala, né, que a gente pode se priorizar, não significa que a gente vai deixar todo o resto de lado. Não é isso. A gente pode cuidar equilibrando os pratinhos. Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio é aquela coisa que a gente fica meio malabarista, né? Mas harmonizar tudo para que fique confortável, para que não sobrecarregue. Então, às vezes, também entra até naquele quesito da gente delegar algumas coisas. Então, eu posso falar pro meu marido e falar: olha, hoje você lava a louça para mim porque eu preciso descansar, ou eu preciso ler um livro, eu preciso ouvir a minha música aqui, ficar bem quietinha e falar pro filho também fazer alguma coisa, porque a gente não precisa, né, ficar sobrecarregando. Então a gente pode destinar também esses cuidados. Uhum. E destinar esses cuidados sem a culpa, né? Com certeza. Porque às vezes a gente acaba se exigindo muito. Ai, do jeito que eu sei fazer fica melhor, né? Então Mulher tem um pouco disso, né? Não, meu jeito, de fazer do meu jeito. é do jeito. E se cuidar, às vezes é desprender desse jeito, né? Para uma Com certeza. vivência com as outras pessoas. Perfeito. E pensando ali, né, do lado físico, né, introduzindo aí a temática do Outubro Rosa, é um mês que a gente se mobiliza mesmo para falar da saúde da mulher, é um mês que a gente dá esse apoio. E só para ressaltar aqui, o Grupo Amor Vida, ele faz
esse apoio psicológico para pessoas que estão passando por algumas dificuldades. Então, nós estamos disponíveis das 7 da manhã às 11 da noite, ligação telefônica, onde a gente tem um grupo de voluntários que estão prontos para atendê-los nessas demandas. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, principalmente quando a gente descobre alguma doença, né? Quando a mulher adoece, enfim, a gente tá ali para compartilhar essa dor. Até porque o nosso lema é que a dor compartilhada ela dói menos. Então a gente pode falar, a gente pode se permitir ser cuidado e existem recursos para isso. Porque muitas vezes o que eu escuto é: eu não tenho rede de apoio, é muito difícil, mas a gente pode buscar outras redes também. E o Grupo Amor Vida está aqui como uma rede de apoio. Então, para você que está assistindo a live, que passa por alguma dificuldade ou que conhece alguém que está passando por alguma dificuldade emocional, o nosso número é 0800 750 5554 e estamos disponíveis para acolher, para escutar e para oferecer esse afeto que às vezes a gente procura em outros lugares e a gente não acha. Então a gente pode também buscar rede de apoios externas. E Gi, que trabalho fenomenal, né? Trabalho importantíssimo. Estabelecer novas redes de apoio e pedir ajuda quando a gente precisa. Falar quando a gente não tá dando conta. É um pouquinho do que a gente estava falando antes, né? E é importante a gente ter um lugar que a gente pode, nossa, vai ter um lugar que eu posso ligar. Alguém que eu posso contar aquilo que eu não consigo contar para ninguém. Então é muito importante. E eu sempre penso em rede de apoio de uma maneira. Quanto mais linhas seguram a gente na vida, é como se fosse uma rede. Mais segura a gente está na vida, né, gente? Agora, Com certeza. tem uma linha que, eu só tô aqui nessa vida por conta de alguma coisa, sei lá, do meu trabalho, do meu filho. A minha vida se torna muito frágil, porque só tem uma linha segurando a gente na vida. Então, quando a gente tem a possibilidade de criar outras linhas que seguram a nossa vida, a gente está pensando aí numa rede de apoio. Então, a gente pode ir criando outras linhas aí que seguram a gente na vida. E quando a gente recebe um diagnóstico, com certeza, várias coisas passam pela cabeça. Né? O meu Deus, o que agora? O que vai acontecer? Fala, Gi. É como se perdesse o chão, né? Quando a gente descobre alguma coisa, alguma imperfeição no nosso corpo, quando a gente sabe que a vida pode não ser a mesma, e até mesmo quando a gente exerce esse lugar de cuidado, né? Quando algum familiar adoece, ou quando um filho adoece, enfim, e a gente exerce esse lugar de cuidado, a gente precisa desse apoio, mais do que nunca. Uhum. E aí eu Né? costumo falar que a gente tem que tirar a capa de super-heroína, de super-herói e aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. Uhum. Uhum. Porque quem acompanha, né, o cuidado aí de pensando, né, dentro do Outubro Rosa, de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama, é muito sofrido estar acompanhando essas mulheres, que é uma mãe, é uma tia, é uma irmã. Então é muito complexo acompanhar e cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa tá muito frágil e parece que a gente vai encostando nela e vai machucando mais ainda. Então a gente precisa estar bem para cuidar de alguém que tá passando aí por um diagnóstico, tá passando por um tratamento e tá questionando várias coisas sobre a própria vida. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa pessoa também. Porque às vezes a gente pensa, é só pensar positivo que tudo vai passar. Não, peraí. Não, tem algo físico ali, efetivamente, e que mudou a vida dessa mulher completamente. Então, cuidar, ouvir, acolher, dar um abraço, um carinho, né? Respeitar o silêncio, respeitar o tempo. O que não é fácil, Com de certeza. forma nenhuma, é muito desafiador. Mas é possível. Quando a gente tem outras linhas segurando, né, Thaís? Com certeza, com certeza. É possível. E pensando numa forma prática, assim, né, do autocuidado, às vezes são atitudes simples.
que a gente pode exercer no nosso dia a dia que já vai estar sendo alguma coisa. E o autocuidado, gente, não tem nada a ver com a nossa questão estética, né? As pessoas associam muito, infelizmente, porque tem uma indústria, né, da beleza que alguns padrões são colocados e para eu me sentir bem, às vezes eu preciso fazer a unha ou preciso fazer o cabelo. Claro que isso é uma forma de autocuidado, mas não pode se limitar a isso. Porque o cuidado interno, ele é muito importante, porque é a partir dele que a gente vai conseguindo olhar de forma diferente para o nosso externo. Então, o autocuidado, ele vem num sentido de se dar um tempo, de se permitir esse tempo, de se permitir muitas vezes ser improdutivo, porque às vezes a gente quer ser produtivo o tempo todo, quer estar fazendo algo, sempre cuidando ou sempre lavando a louça, limpando a casa, e a gente não precisa estar sempre fazendo alguma coisa. A gente pode dar um tempinho pra gente, dar um tempinho pra nossa mente, até porque quando a gente vai vivendo no automático, querendo fazer tudo, a gente vai enchendo o copo. E aí, uma Uhum. hora o copo transborda. E aí, como que a gente fica? Uhum. Uhum. E aí, até relacionando com esse cuidado da mulher, o quanto que a gente precisa agir de forma preventiva. Então, a gente está falando isso aqui para você, mulher, para você, homem, que está ouvindo e que às vezes tem dificuldade de dar essa desacelerada, parar um pouco e olhar para isso. Porque ninguém senta com a gente quando a gente é criança e fala: olha, é assim que funciona, é assim que tem que lidar. Não, as pessoas não ensinam isso pra gente, infelizmente. Então a gente precisa parar para olhar para essas questões, né, Thaís? Uhum. Ninguém ensina pra gente que a gente precisa ir no médico, tá sentindo alguma coisa, né? Que precisa ir regularmente no médico, que o diagnóstico precoce salva a vida, sim. Então, se a gente descobre alguma coisa muito cedo, a chance de cura é muito alta, né? O problema é quando a gente descobre, quando aí pensando no câncer, né? Ele já tá muito alastrado, aí se torna um pouco mais difícil. Mas pensando, Gino, como é que eu posso fazer hoje, né? Como é que eu posso cuidar de mim hoje? Eu sempre gosto de pensar na mínima ação possível. Qual que é a mínima ação possível? É como se fosse o mínimo múltiplo comum na matemática, que é o menor o número divisível pelo outro número. Algo assim, gente. Não sou muito boa em matemática. Mas na mínima ação possível, sim. É o que eu posso começar a fazer hoje? Porque a gente sempre fica postergando. Ah, porque quando eu tiver tempo para ir na academia. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, daí quando eu me aposentar. Ou, ah, quando eu comprar um carro. Ou, ah, quando a minha casa estiver paga. Ou, a gente sempre fica pensando lá na frente. Então, qual que é a mínima coisa que eu possa fazer hoje para cuidar de mim, que sou uma pessoa que cuido tanto dos outros? O que eu posso fazer? Eu costumo brincar com os meus pacientes assim. O que você pode fazer assim que a gente desligar essa chamada? O que você pode fazer assim que eu fechar a porta e você foi embora? O que você pode fazer agora? Traz uma concretude para aqui e para agora, para essa pessoa começar a virar a chave aos pouquinhos. Então já fica o convite para você que está assistindo a live, hein? O que você vai fazer depois que você sair dessa live para se cuidar? E quando a gente fala de cuidado, é uma leitura, é um banho demorado. Às vezes a gente passa tão despercebido pelas coisas simples da vida, e eu tenho uma coisa que eu gosto de romantizar tudo. E assim, às vezes a gente precisa romantizar a nossa vida. Então, se eu for tomar uma água, eu vou tomar no copo mais bonito, eu vou tomar devagar, eu vou sentir realmente aquilo, e isso é autocuidado também. Nós apreciarmos o tempo que a gente tem, que é o agora. É a única coisa que a gente tem. Então, o que eu posso fazer agora? Será que é tomar um banho demorado? Eu sentir aquela água escorrendo e sentir o meu corpo relaxando? Será que é eu fazer uma massagem nos meus pés? Muitas pessoas acham, ah, Giovana, como isso? Até parece, mas por que não? Exatamente. Eu gosto de pensar qual que é o meu momento durante a semana. Qual que é o momento que, poxa, que momento delicioso. Eu costumo falar que o meu momento, a minha semana é tão corrida, que eu não tenho tempo de tomar um café tranquilo.
Então, aos finais de semana, eu costumo no sábado, no domingo, tomar um café da manhã demorado. Um café da manhã que eu não fico olhando no relógio. Porque eu não fico, nossa, daqui a 5 minutos eu tenho que atender, eu tenho que ir, eu tenho que sair, eu vou pegar trânsito, isso, aquilo. Então é um café que eu vou lá, preparo as coisas tranquila, sento, olho um pouco, ah, nossa, como é que tá o tempo hoje? Então, é se conectar com o presente. E essa é a forma como eu não tô dizendo, não é receita de bolo, né, gente? Esse é o meu Com momento. certeza. E a ideia é instigar a vocês pensarem qual que é o momento de cada um de vocês aqui nessa live. Nossa, a Karen colocou uma coisa muito importante aqui, é se sentir viva, né? Sentir que ainda tá vivendo e não só existindo. Eu, É, eu tenho um hábito que também, né, que eu vejo como um autocuidado, que é zelar pelas plantas também, gente. É tão satisfatório esse momento de desconectar de tudo, de celular, de paciente, de tudo da vida e conseguir olhar para a natureza. E às vezes a gente não repara nisso, mas o quanto que ela nos reabastece também. E isso é um autocuidado. Se for 10 minutos que eu tenho para ir ali no parque, que eu faça isso. Porque isso é autocuidado também. É se permitir vivenciar uma coisa diferente. uhum. E se permitir, Gi, e ainda, quando estiver lá, estiver vivendo aquele presente. Se sentindo viva, como a Karen falou. Porque às vezes a gente fala, ah, não, eu vou lá fazer isso, vai ser ótimo. Daí chega lá, nossa, eu já preciso voltar, porque. E a cabeça não tá naquele momento. Mas eu fiquei pensando agora, né, Gi, do quanto que nossas plantinhas, elas têm a dizer sobre a gente, não é? A gente esquece de dar elas, a gente não coloca elas perto do sol, a gente não poda quando elas precisam, do quanto que elas são um termômetro também pra gente, do como que a gente tá cuidando. É Será que verdade. ela tá no lugar certo? Porque tem as plantas, cada planta tem o seu lugar. Tem planta que gosta mais de água, tem planta que gosta menos. E do quanto que essa metáfora pode fazer a gente pensar sobre a nossa própria vida. Né? Será que a gente está no lugar certo? Será que a gente está sendo alimentado das coisas que fazem sentido pra gente? Ou será que a gente está só meio jogada no canto? Acho que aí é uma coisa pra gente pensar. Uhum. Acho que a Andrea disse algumas coisas importantes aí. É, a Andrea mandou assim: além do autocuidado, podemos também desenvolver um olhar de compaixão com aqueles que estão em posição de cuidadores e nos oferecer para auxiliar, ou até mesmo uma prosinha. Acho importante esse olhar, extremamente importante. Essa questão de, às vezes, ter um olhar delicado para gerar uma conexão, para ouvir, né, gente? É tão difícil. Hoje em dia parece que tem uma certa dificuldade das pessoas pararem. Sabe aquela pessoa que a gente encontra no ponto de ônibus e às vezes ela só quer uma atenção, uma escuta, um olhar. E a gente percebe isso. E a gente pode oferecer. E a gente não sabe quantas coisas o outro está passando, quantas coisas quem está cuidando de alguém está passando. Então é extremamente importante a gente sensibilizar o nosso olhar, se permitir ser cuidado e também oferecer esse cuidado. Uhum. E eu acho que é o olhar, né, Gi? Como que a gente olha quem passa pela nossa vida? Como a gente se atém e olha para quem passa na nossa vida? Será que a gente está conseguindo dar o carinho, a atenção? Não o tempo todo, né, gente? Porque dar atenção para todo mundo o tempo todo, a gente entra no nível de esgotamento impossível. Mas, como é que eu, durante o meu dia, tenho doses aí de compaixão com os outros, né? Com quem a gente olha e pensa, nossa, essa pessoa parece que não tá no bom momento. O que será que eu posso fazer por ela? Será que eu posso ouvir? Será que eu posso fazer um cafezinho? Será que eu posso convidar ela para fazer alguma coisa? Elogiar por alguma coisa que ela fez? Então a gente pode pensar várias coisas aí para sensibilizar o nosso olhar. Com certeza. E sabe que uma coisa que eu gosto muito é da leitura, porque ela nos fornece esse olhar mais empático, onde a gente vai entrando no lugar dos personagens, enfim, e vai fortalecendo mesmo esse
olhar, esse ouvir, esse entender, esse buscar entender e essa disposição mesmo para o cuidado. Porque às vezes o nosso cuidado fica na superficialidade. E quando a gente cuida de forma saudável, como a Thaís falou, né, sem exageros, quando a gente dá essa atenção, é tão satisfatório para a gente também. Aquece o nosso coração, essas trocas afetivas. Uhum, uhum. E a Karen falou assim, né? Aqui, ouvir sem julgamentos e sem oferecer soluções. Só ouvir e acolher mesmo. Que difícil que é, né, gente, quando a gente comenta alguma coisa com alguém e a pessoa já vem com um julgamento de graça e com uma solução bem fácil pra gente. Né? É uma fórmula matemática. E daí a gente, nossa, não vou mais falar com essa pessoa. Vai desanimando, né? Porque às vezes o meu funcionamento é diferente do da Thaís e assim por diante. O que funciona para mim não vai funcionar para o outro. E é importante a gente reconhecer isso, que tem pessoas que têm situações que são mais fáceis, outras que são mais difíceis, e vai depender do nosso funcionamento. Porque cada um tem uma bagagem, né? Tava falando até sobre isso hoje, tô com uma mochilinha aqui de dinâmica e eu sempre falo, o que que tá carregando nessa bagagem? E se a gente não olha para essa bagagem, as coisas desandam. Então, é ouvir sem julgamentos, ouvir sem respostas prontas, ouvir sem receita de bolo, mas pensando nesse autocuidado, é importante que a gente comece a praticar. Giovana, é o que eu escuto bastante. Eu não sei o caminho, eu não sei o que que eu gosto, eu não me conheço. Então vamos testando as possibilidades. Vamos testando os recursos. E é isso que a gente está falando aqui. São possibilidades de existência. A gente não precisa fazer uma coisa só para sempre. A gente pode ir vendo o que nos brilha os olhos, o que nos aquece o coração, o que vai fazendo sentido pra gente. Uhum. E quando eu escuto isso, Gi, eu também escuto, mas eu também eu não sei fazer. Eu não sei o que fazer para me cuidar. E daí eu costumo fazer a pergunta, né? O que você gostava de fazer quando você era criança? O que você gostava de fazer? Ai, Thaís, não tem nada a ver. Eu gostava de pular em poça de água. Tá, talvez pular em poça de água não seja uma possibilidade hoje. Mas o que que esse pular na poça de água te trazia de emoção? E onde a gente pode encontrar isso na sua vida? Ai, quando eu era criança, eu adorava almoçar em família. Então, como é que você pode trazer isso na sua vida hoje? A nossa criança, a gente tem várias respostas pra gente. Ela tá sempre puxando a barra da nossa calça. Mas a É gente não verdade. ela, né, Gi? Tipo, ela fica ali puxando a barra da nossa calça. E a gente, ai, para, fica quieta, não precisa fazer mais isso hoje. E ela tem tantas respostas espontâneas e criativas para a vida da gente. Né? Parar e pensar, nossa, quando eu era criança, quais as minhas necessidades, né? O que que eu fazia? O que que eu inventava? Como é que eu me sentia bem? Então, trazer isso para a vida hoje. Uhum, com certeza. É sempre um resgate, né? É um resgate do que já funcionou em algum momento, do que fez Uhum. sentido pra gente. Por que que a gente foi perdendo esse olhar? Por que que a gente foi perdendo essas emoções que eram tão positivas? Uhum. Porque é bem. Vocês vão achar meio doido isso que eu vou falar. Mas é bem físico, gente. A criança, ela nasce bem molinha. O bebê não é bem molinho. O bracinho é molinho. Molinho, tudo é bem flexível. E a gente vai crescendo. E a gente vai endurecendo. Daqui a pouco começa uma dor nas costas, uma dor no joelho, uma dor no pé. Então a gente vai enrijecendo na vida. Não estou dizendo que a gente precisa ser maleável e flexível para tudo, mas quanto mais maleável e flexível a gente conseguir ser, melhor para a gente. Porque a gente daí é maleável e flexível com a gente e com os outros, né? Na medida que o adulto entende. Porque a criança não entende essa coisa, né? Do ser flexível. Às vezes a criança é flexível demais. Então o adulto já tem a maturidade de perceber, poxa, até aqui eu consigo. Mas que isso eu vou estar passando do meu limite. Então, é ir percebendo o quão maleável a gente pode ser na vida. O quanto que a gente não precisa se cobrar, o quanto que o julgamento. Porque muitas vezes o julgamento não tá nem na cabeça do outro.
tá na nossa. O juiz já tá aqui dentro, já tá julgando a gente o tempo todo, né? Eu falo que a gente anda com os nossos monstrinhos, né? Hum? Então a gente tem que, às vezes, silenciá-los e seguir o que a gente realmente quer. E isso é autocuidado, é a gente conseguir ouvir a nossa essência. Uhum. E aí, pensando, né, aí pra gente ir fechando, né, o nosso assunto para dar um direcionamento, o quanto que a gente precisa cuidar da nossa saúde física, sensibilizar o olhar, porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Entrando nesse aspecto que a Thaís trouxe, da nossa rigidez, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais rígido, a gente vai ficando mais fechado, mas a gente pode tentar flexibilizar emocionalmente para que a gente não fique tão mal, para que a gente não perca o sentido da vida, para que a gente possa se sentir bem com quem a gente é e com o que a gente construiu ao longo da nossa história. Uhum. Uhum. Sim, Gi. Então, E, pode falar. e, e do quanto fazer uma parada, né, no primeiro dia de outubro, para falar de cuidado da mulher, de quem cuida de quem tá cuidando, né? A mulher dentro desse lugar da sociedade que cuida. Então a gente está aqui pensando em possibilidades de como o ser mulher, nós vamos nos cuidar. É indo fazer um preventivo, é indo fazer um autoexame, é indo fazer uma mamografia, é indo fazer psicoterapia, é se encontrar com as amigas, é ter um seu momento durante a semana e as infinitas possibilidades de como a gente vai cuidar da gente. Com certeza. Né? Eu achei muito simbólico a gente começar o mês dessa forma, porque essa conscientização do nosso papel de cuidado e o que fica aqui para mim é um convite para você que está assistindo essa live, que está nos escutando. Se você faz muito tempo que não faz um check-up aí, um olhar para esse corpo, para ver o que está acontecendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, vá. Procure a sua OBS, procure o seu médico de confiança, procure os recursos e faça esse check-up. Vai fazer um exame de sangue para você ver como que está essa saúde física. Porque muitas vezes a nossa saúde mental é afetada por danos físicos que a gente não olha. Pelo Uhum. sol que a gente não toma, a alimentação que a gente não faz, as faltas de vitamina. Então, existem formas de cuidar da saúde mental indiretamente. Então, claro que eu sou suspeita a falar, né? Mas a psicoterapia é essencial para a gente se entender, para a gente buscar também essa saúde física, para a gente ir se aprimorando nesse papel de ser humano. Então, é eficaz, extremamente importante, mas às vezes em atitudes simples a gente também vai estar cuidando da nossa saúde mental. E não dá pra gente separar o nosso corpo e a nossa mente. Então, se eu cuido da mente, eu vou cuidar do meu corpo. Se eu cuido do meu corpo, eu também estou cuidando da mente. E é essa mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês. Uhum. E de que o muito começa pelo pouco, né? De que pra gente subir toda a montanha, a gente precisa começar pelo primeiro degrau. E que muitas vezes ele é o mais complexo. Não é impossível. Mas quando a gente começa a subir, as coisas vão acontecendo. E se conhecendo, e tendo momentos aí de conexão com a gente. É muito importante. Com certeza. E para reforçar, mais uma vez, para você que está passando por uma dificuldade, para você que está aí pensando nos sentidos da vida e não está entendendo ainda esse sentido, nós do Grupo Amor Vida estamos à disposição para te ouvir, para cuidar, para acolher. Das 7 da manhã às 11 da noite, nós estamos atendendo por telefone no número 0800 750 5554. Lembrando que é uma ligação totalmente anônima, você não precisa se identificar. O importante é você conseguir externalizar, colocar para fora tudo o que você está sentindo e conseguir esse acolhimento, porque lá nós temos voluntários capacitados
prontos para te acolher. Uhum, uhum. E o primeiro passo é falar. E falar nunca é um caminho errado, gente. Falar, se comunicar, colocar pra fora. Falar sempre é a melhor opção. Né? Ainda mais com uma equipe de profissionais capacitados e que estão disponíveis para atender quando a gente não estiver passando por um momento tão legal assim da vida da gente. Né? Até porque nossa vida é cheia de altos e baixos. Mas quando a gente está no baixo, a gente não precisa procurar estar mais embaixo. A gente pode procurar essa rede de apoio. E estamos aqui para colaborar. E nós, psicólogos, também estamos disponíveis para realizar esses atendimentos, para que você busque esse cuidado com a saúde mental. Acredito que é isso, né, Thaís? A nossa mensagem hoje do que é importante, né? Do que é saudável. Uhum. Então aqui, gente, é uma provocação mesmo para vocês começarem a pensar, né? Aí na mínima ação possível, o que que eu posso começar a fazer hoje na minha vida? Assim que a gente desligar aqui, assim que acabar a live, eu desligar o meu celular, o que que eu posso começar a fazer para cuidar um pouquinho mais de mim? É isso. Bem, agradeço a todos que assistiram até aqui. Espero que nós tenhamos plantado aí a sementinha e que você consiga regar aos poucos, devagar, sem pressa. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, nunca a gente pode deixar de fazer o mínimo possível pela gente. Então, da mesma forma que a gente tem compromisso com o outro, vamos ter compromisso com nós mesmos. Seja fazendo uma ligação, conversando com um amigo, procurando um psicólogo, tomando um banho mais demorado, dando uma volta com o cachorro, da forma que for possível para você. Mas se cuide. Uhum. E nos cuidemos, né, Gi? Com certeza. Também fica aí para todos os psicólogos, para todos os voluntários, para todos que fazem alguma ação, que estão nesse lugar de cuidado mais do que nunca. Se cuidem. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento para você, Thaís, e muito obrigada por ter aceito o convite e por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua experiência, um pouco do que. Claro, o tempo é muito curto, porque senão a gente ficaria aqui, ó, horas falando dessa temática, né? Mas muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, porque isso é também uma ação coletiva, né? O cuidado é uma ação coletiva e a gente está aqui para que vocês possam entender, para que vocês possam buscar e que seja eficaz esse cuidado. Uhum. Obrigada, Euge, por estar aqui, né? Parceria aí, estamos sempre juntas e admiro muito o trabalho de vocês aí do Grupo Amor Vida, é extremamente importante. Estou aqui para apoiar também esse movimento. Muito obrigada, um beijo e ótimo outubro para todos nós. Tchau, Beijo, gente. tchau. Valeu!